Tá. E quem vai fazer a prece hoje? Alguém vai querer fazer a prece hoje? Sheilinha? Alguém? Faz para abrir, já que você, né? Eu acho que seria legal você já abrir essa energia. Tudo bem. Eu não posso falar nada porque eu sou uma papagaia de prece, né? Onde pode, eu quero fazer a prece, então não tem problema. Então, nesse momento, nós vamos nos concentrar, pedindo a intercessão da espiritualidade amiga, que chegue a todos nós, aos nossos lares, trazendo calma, tranquilidade, que a gente possa absorver os conteúdos que aqui hoje foram colocados da melhor forma, principalmente trazendo cada um deles para o nosso dia a dia. Que a gente aproveite essa grande oportunidade que a espiritualidade traz para a gente, da gente aprender cada dia um pouquinho mais, né? E que todos nós consigamos receber essa luz maravilhosa, passando por todo o nosso corpo, nos trazendo harmonia, paz e equilíbrio. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, gente, então, hoje o tema que a gente vai tratar aqui vai ser sobre, né, os 7 corpos, né, os corpos sutis, mais o corpo físico, né, assunto que é interessante a gente trabalhar, porque principalmente a gente que estuda espiritualidade, quem trabalha com mediunidade, para a gente ver a importância, né, do equilíbrio de tudo isso, né, que a gente fica como se fosse um equilibrista, né, e tudo isso para a gente organizar. Então, na verdade, esses corpos, aí, Gi, assim que você puder colocar a imagem, você só para a prefere gente ter alguma primeiro? Não, tanto faz, porque as duas têm basicamente a mesma coisa, só para ter aquela representação, né? Tá, então vou botar que tá Como mais ou menos que é mais cada um. clarinha, tá? Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse foi, pessoal. Foi. Pelo menos aqui para mim tá. Então, aí ali a gente tem uma organização, né? Mais ou menos ali para a gente entender o formato e a ordem que eles estão, né? Desde o contato mais próximo da mônada, né? A parte mais superior até a parte mais densa, né? Então a gente começa de cima para baixo, né? Pelo Atma, que a gente chama também de centelha divina, né? Que é o eu sou, e vibra na 7ª dimensão já, né? A gente nem tem muito conteúdo, eu estava até falando com a Gia, né, para o final da aula, assim, nem tem tanto conteúdo sobre o corpo átmico e o búdico também, né? Porque a gente ainda não tem tanto acesso a tudo isso, né? Então, tem o átma, depois o búdico, né? Que está ali, o banco de dados da consciência, ele vibra na 6ª dimensão. Depois a gente tem o mental superior, né, e o mental inferior. Esses dois vibram na 5ª dimensão, né? E o corpo astral, né, que é a sede das emoções, e o corpo astral ele já vibra na 4ª dimensão. Depois a gente tem o duplo etérico e o corpo físico, esses dois que já vibram na 3ª dimensão, né, onde a gente se encontra, né? E aí a gente vendo esses corpos, do lado tem mais ou menos o que seria uma representação, né, de cada um deles. Ali embaixo no corpo físico, né, a gente vê o formato humano,
No duplo etérico também, né? Porque o duplo etérico ele vai ter as mesmas características, inclusive em termos de elementos e composição do que o corpo físico, só que extremamente menos denso, né? Assim, bem mais tênue. E depois o corpo astral e o mental já começa, né, a ser bem mais ovalado, né? O mental inferior, e daí depois a gente vai mudando, quer dizer, vai ficando mais disforme, né? Cada vez mais disforme, quer dizer, que na verdade é a forma, né? A gente que está acostumada com essa forma mais humana, né? Na verdade é a forma que nós estamos, não é a forma que nós somos, né? A forma que nós somos de verdade é aquilo lá, né? Para a gente é a coisa sem forma, né? Que a gente está muito ainda com nossa cabeça aqui na terceira dimensão, né? Onde a gente precisa de tudo isso. Então, na verdade, assim, a nossa saúde física, né? Ela depende muito do equilíbrio, né? Do equilíbrio mediúnico, do equilíbrio dos corpos espirituais, do equilíbrio dos chakras, né? Então, na verdade, pelo que a gente vê aqui, nós somos um grande empilhamento de corpos, né? Cada um com suas características, com as suas subdivisões, sempre com o intuito de quê? De diminuir um pouco essa força, esse campo bioenergético que o nosso espírito superior emana, né? São os filtros, né? Como se a gente pegasse uma hidrelétrica e tentasse puxar essa energia para uma tomada e ligar num aparelho, e explode tudo, né? Então tem que passar por distribuidores, transformadores, linhas, né, de distribuição, aquela coisa toda. Então a mesma coisa aqui, né? A gente não tem condições de lidar com esse campo bioenergético tão intenso que é, né, o que nós somos realmente, o espírito em si. Então, para que a gente consiga se manifestar aqui, a gente vai passando por essas etapas, né? Feito umas matrióticas, né? Aquelas bonequinhas russas, uma dentro da outra. Então, lembrando um pouquinho só da questão da harmonia de tudo isso, né? Lembrando que a gente tem os chakras que estão ali no duplo etérico, né? E se localizam ali, e eles fazem a absorção do prana, né? Que é essa energia vital, né? E quando esses chakras estão em um mau funcionamento, não estão na rotação, na cor, na velocidade adequada, isso vai afetar vai afetar determinadas glândulas que estão ligadas a esses chakras, isso afeta o metabolismo, afeta órgãos, afeta células, né? E isso causa doença, né? Então a gente tem aqueles 7 chakras principais, né? De cima para baixo, né? O coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o umbilical, né? O plexo, o esplênico e o básico, e esses são os principais, né? A gente ainda tem lá, acho que 88 mil pequenos chakras espalhados pelo corpo, só para a gente ver como é importante essa questão de manter um equilíbrio, para a gente conseguir absorver o que a gente precisa, né? A título de curiosidade, assim, a nossa nutrição, né, energética, aquilo que a gente precisa para a gente estar estável, em harmonia, com saúde, a gente precisa de 70% de prana, né, dessa energia que os chakras absorvem. Tudo que a gente precisa para se manter vem de 70% do prana, depois uns 20% da respiração, uma respiração adequada, que a gente não está acostumado a respirar direito, e só 10% vem da alimentação. Então, só para a gente ter ideia como que às vezes a gente não valoriza a questão da gente estar em harmonia, os chakras, né? E isso reflete nos nossos corpos sutis, né? Quando a gente não está com essa harmonia, né? Normalmente nós, principalmente do Ocidente, a gente não dá tanto valor, né? A essa questão energética, né? Então, quando esses chakras estão desalinhados, aí a gente tem mais chance de desenvolver as doenças, né? Então, só a título também de curiosidade, a gente tem no mental superior, a gente tem 3 subplanos e ele está mais ligado, né? Tá com mais referência ao chakra laríngeo, né? O mental superior, e é onde estão ali os nossos valores morais superiores, né? Aquilo que a gente traz como sendo o adequado, de verdade, né? E a gente não acessa,
né, esse corpo enquanto não houver uma grande evolução moral, né? A gente não tem acesso ao mental superior. O nosso acesso vai até o mental inferior e olha lá, né? Quando consegue, né? Uma coisa que não é tão simples assim, né? O mental inferior tem 4 subplanos, né? E ele se relaciona mais com o chakra cardíaco, né? A relação dele com o chakra cardíaco e é a sede do pensamento mais concreto, né? A coisa do mental mesmo, né? A gente tem a memória do karma também, né? E é interessante que, assim, de acordo com o desequilíbrio, vamos dizer assim, né? Que a gente tenha nesses corpos do mental inferior para baixo, a gente fica mais suscetível de desenvolver certas energias que favorecem determinados tipos de micro-organismo, inclusive, né? E no mental inferior, quando tem desequilíbrio, é onde geralmente é mais favorável de desenvolverem vírus, tipo de micro-organismo que pode se desenvolver com mais facilidade é vírus, né? Então, quando a gente está com algum tipo de desordem, de desequilíbrio em relação ao que está no corpo mental inferior, se a gente tem contato com esse tipo de micro-organismo, né, com vírus, é mais fácil da gente desenvolver, né? Então, eu achei interessante essa questão dos micro-organismos com determinados corpos, né? Do mental superior para cima, não, porque dali para cima já não desenvolve esse tipo de micro-organismo nenhum, né? Agora, do inferior para baixo. Já no corpo astral, que tem 7 subplanos, e está mais ligado com o plexo solar, são onde estão os nossos desejos, as nossas paixões, né? Coisa mais sanguínea. E o tipo de micro-organismo que pode ser gerado, no caso de desequilíbrio, é bactéria. Então, se a gente tem contato e tem contato com bactérias determinadas, né? E a gente tem desequilíbrio nesse corpo específico, também a gente tem mais susceptibilidade a desenvolver doenças causadas por bactérias. E lembrando assim que o mental inferior junto com o corpo astral, eles formam o inconsciente pessoal, né? Não coletivo, mas eles formam o nosso inconsciente pessoal com um acúmulo de experiências das vidas passadas, né? Então é interessante essa conexão, né, entre esses dois corpos. O duplo etérico, né, com seus 4 subplanos, e fica mais ligado ali à questão do chakra esplênico. Ele, é interessante que ele capta, né, essa energia do prana, através dos chakras, né, para o corpo físico. E se tem desequilíbrio no duplo etérico, o tipo de micro-organismo que vai se desenvolver com mais facilidade é fungo, né, que já é uma coisa até mais densa, o duplo etérico já é mais denso, né, do que os outros corpos sutis mais de cima. Então, o duplo etérico ele é extremamente interessante pela questão também de proteção, né? O duplo etérico faz essa proteção, né, do corpo físico, formando uma barreira, né, de proteção para reter a energia, filtrar, né, a energia. Por exemplo, tanto do corpo astral para o físico e vice-versa, né? Se você, de alguma forma, não está cuidando bem do seu corpo físico, por qualquer tipo de exagero e tudo mais, o duplo etérico ele tem essa função de dar uma filtrada nesse tipo de energia para não atingir tanto o corpo astral, né? E vice-versa, se a gente tem desordens energéticas em nível do corpo astral, também o duplo etérico ele vai ter essa função de fazer um filtro para isso chegar mais atenuado no corpo físico, né? E lembrando também da tela búdica, né, que tem entre o corpo astral e o duplo etérico, né? Essa tela de proteção, ela tá ali, né? E se ela tiver íntegra, ela protege tanto um corpo quanto o outro, né? Mas se a gente tem determinados desequilíbrios, principalmente se tem algum tipo de ação de larvas, né? Essas larvas astrais, elas destroem com determinada velocidade essa tela, e aí a gente fica sem essa proteção.
né? E aí realmente é onde a gente pode desenvolver mais doenças, porque a gente não tem esse filtro, né? E a doença, a gente sabe que ela vai estar primeiro ali no duplo etérico, né? Antes de chegar no físico. Então, com essa barreira ainda, né, prejudicada, a gente tem menos proteção. Então, fica mais fácil também da gente desenvolver determinados tipos de alteração, né? O corpo físico, então, tem 3 subplanos e está mais ligado ao chakra básico, né? E é ali no corpo físico onde a gente vai ter a somatização das nossas emoções, né? Nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo que está ali em cima vem e a gente somatiza, né, no corpo físico, né? E então as doenças elas vão se manifestar conforme também aquela geração de micro-organismos que podem acontecer com os desequilíbrios desses outros corpos que são mais sutis, né? E o corpo físico, ele é formado, né, por elementos que existem no orbe onde ele está encarnado, né? Assim como o duplo etérico, né? E ele vai operar, então, no meio físico, né? O que vai permitir que a gente esteja aqui encarnado nesse orbe ou em qualquer outro, recebendo essa energia telúrica, né? Essa energia que vem da Terra, enfim. Então, a gente está aqui graças a esse veículo, né? Denso, né? Matéria densa, que tem, né, parte sólida, parte líquida, parte gasosa, e esse corpo físico ele vai ser formado de acordo com o planejamento, né, da espiritualidade para diversas situações kármicas que forem necessárias, né? É algo extremamente específico para cada corpo físico, para cada espírito, né? Cada um com as suas necessidades específicas para aquela determinada encarnação, né? Cada encarnação vem com aquele planejamento de acordo com aquilo que seja necessário, vai ter essa alteração, ou nenhum tipo de alteração física, de acordo com o propósito que foi dado pela espiritualidade, né? E o corpo físico, a gente tem que ser cuidado com muito amor, né? Tem que ter muito cuidado, tem que ter mesmo uma proteção desse corpo físico, né? Porque nós não somos esse corpo físico, né? Nós estamos nesse corpo físico que a mãe natureza nos ofereceu, né? Então tem que ser cuidado com carinho, né? Igual uma roupa que a gente pega emprestada de alguém, a gente não vai usar de qualquer jeito, não vai devolver aquilo depois toda rasgado, manchado, desbotado, amassado, né? A gente tem que cuidar com carinho para depois a gente entregar de volta, né? Com aquele amor. E tomando cuidado também, porque se a gente não cuida bem, né? Aquele quantum vital que a gente recebe, né? Para a encarnação onde a gente está, ele pode ser diminuído, e aí a nossa existência pode ser abreviada porque a gente não cuidou da forma que deveria. Esse corpo físico vai precisar desse tipo de energia, né? Então, a gente tem que trabalhar esse corpo físico com amor, né? Cuidado com os dois extremos, nem descuidar e nem só dar valor ao corpo físico, né? A gente tem que entender que, né, o caminho do meio é sempre mais equilibrado, né? A gente cuida dele com amor e com carinho, mas sabendo que é um veículo e nós não somos isso, né? Tem que ter uma cultuação também do corpo como se nós fôssemos só isso, né? Essa questão. A gente tem que cuidar com carinho porque é a misericórdia divina que oferece essa grande oportunidade que a gente tem, que é a encarnação, né? Então, fica aí só um lembrete. E, bom, aí a gente vê que o corpo físico e agora subindo para o corpo etérico, para o duplo etérico. O duplo etérico, ele vai agir como se fosse, assim, um transformador, né, das energias densas e sutis, né? As energias, o corpo astral, né, ele emana as energias sutis dele, né, acima do duplo etérico, né, lá o corpo astral emana as energias sutis,
essas energias passam através do duplo etérico, né? E vão vitalizar o corpo físico, né? O corpo físico com as suas energias mais densas, essas energias mais densas passam novamente pelo duplo etérico, atingindo o corpo astral, né? Então, o duplo etérico fica ali no meio, entre o corpo astral e o corpo físico, fazendo agindo como esse grande transformador, né? Para que não haja prejuízo nem para um e nem para o outro, né? Vai fazendo essa mistura mais harmônica, né? E o duplo etérico também é onde geralmente são realizadas as cirurgias astrais, né? Também onde é a sede dos chakras, né? E vai ter, como eu falei, a mesma estrutura do corpo físico, só que de uma forma mais sutil, né? Então, uma coisa assim interessante para a gente pensar é que no momento do desencarne, né? Porque o duplo etérico ele não vai seguir com a gente para a espiritualidade, né? Vai do corpo astral para cima, o duplo etérico vai ficar, né? Como corpo físico. Então, só que no momento do desencarne, quando há assistência espiritual, né? Espíritos superiores, essas energias que ficam ainda ali um tempo depois do desencarne, essas energias do duplo etérico, elas vão ser dispersas por essa espiritualidade, para que não sejam utilizadas de alimento por espíritos, coitados, ainda sofredores, que ficam ali, né, meio que procurando esse tipo de energia para se alimentarem, né, comum em cemitérios, enfim, que tem os corpos ali que desencarnaram há pouco tempo, fica aquela energia ainda, né, do duplo etérico ali e espíritos se alimentando. Então, no caso de uma assistência, né, espiritual, né, os espíritos superiores, eles se preocupam em dissipar essa energia, né, para não ficar aquele acúmulo de espíritos sofredores ali se alimentando, né. Então, também é através dele que os desejos e as emoções vão agir sobre o corpo físico, né? E o duplo etérico, ele vai ser responsável, o principal responsável pela elaboração do ectoplasma, né? E o ectoplasma, então, por conta disso, então, o duplo etérico ele é muito importante porque ele participa diretamente na questão da mediunidade de efeito físico, né? E na materialização de espírito, porque isso é ectoplasma dependente, né? Então, é o duplo etérico que vai ser responsável por essa elaboração desse ectoplasma, né? É interessante que eu estava lendo no livro do Dr. Frutuoso, e ele estava comentando das cirurgias lá, acho que no Frei Luiz, cirurgias espirituais, e por diversas vezes essas cirurgias foram feitas por espíritos materializados, né? Espíritos de médicos materializados, né? Ficam numa cabine escura, aí tem o médium ali de efeito físico que vai doar esse ectoplasma, e daí esses espíritos conseguem se materializar, né, a matéria mesmo. Ele fala até que ele ouvia, quando eles andavam, ouvia até o estalar dos ossos deles, né, por mais incrível que isso pareça, e eles materializam mesmo, né, e né, vão fazendo essas cirurgias, né, então para a gente ver como, né, é incrível tudo isso, né, então o duplo etérico que é responsável por gerar esse tipo de energia que é capaz de permitir que exista esse tipo de materialização, né? Então, são coisas, assim, fenomenais acontecendo, né? E também, o duplo etérico é o programador do tempo da vida física, né? Daquele determinado espírito, tempo de vida física que ele vai ter, né? Porque de acordo com o quanto vital que cada um vai ter necessidade. Ele vai ser esse programador, né? Do quanto energético que cada um vai receber. E aí, no caso das pessoas, da gente não cuidar muito bem, né, do nosso corpo físico, a gente vai gastar mais desse quantum energético e a gente vai acabar, não vai durar tanto tempo quanto deveria. E às vezes pode ter um desencarne precoce
por causa disso. Ou, ao contrário, como no caso do Chico Xavier, né, que tinha um encontro energético por um tempo, mas precisava ainda realizar tanta coisa que foi dado mais um encontro energético para que ele conseguisse ficar mais tempo, né? Então, tudo isso. E no caso de suicídio, né, aí é um pouco mais complicado porque vai continuar havendo essa quantidade desse quantum vital, né, mesmo depois do momento do desencarne, porque aquela quantidade de energia foi dada, né? Então, vai ligar, vai permanecer ligado ao perispírito, né? Essa energia, e fica ligado ao perispírito e ao cadáver, né? Fica ligado aos dois, né? Todo o tempo que restava da encarnação do espírito. Então, por isso, tanto sofrimento, né? Nos casos, assim, dessa coisa triste demais que é o suicídio, né? E, bom, o duplo etérico, quando ele se afasta momentaneamente do corpo físico, ocorre uma certa diminuição das funções vitais, né? Tipo, com queda de temperatura corporal, enfim, né? E a harmonia entre o corpo físico, o duplo etérico e o corpo astral, essa harmonia ela depende do estado moral e intelectual do espírito, né? Quanto mais evoluído moralmente e intelectualmente o espírito for, principalmente moralmente, mais harmônica vai ser essa relação corpo físico, duplo etérico, corpo astral, né? Então tudo a gente tem que pensar na questão harmonia, equilíbrio, né? Parece muito fácil, né? Mas nem sempre, né, com as vicissitudes da vida que a gente leva, com pouco conhecimento que a gente consegue trazer para cá, né? Nem sempre é assim, né? Aquilo na teoria, a prática é outra. Então, bom, corpo físico, duplo etérico, corpo astral. Corpo astral, então, a sede das nossas emoções, né? E para o espírito, bom, os espíritos com esse corpo, eles vão viver na dimensão astral, né? Lógico, os que ainda têm corpo astral, os que ainda precisam encarnar, com esse corpo que eles ficam, né? Na dimensão astral. E ele já vai ser diferente porque ele já vai ser imaterial, né? Ele já é de natureza magnética, ele já não é né, da outra energia mais densa do etérico e do corpo físico, né? Ele já não gera objetos materializados como o duplo etérico, mas ele pode ser modelado pela força mental, né? O corpo astral ele tem essa capacidade de ser modelado pela ação mental. Então é por isso que às vezes fala-se tanto em cuidado com o espírito que está se manifestando, que está se mostrando, né? O espírito, porque ele pode não ser aquilo que ele aparenta. Que ele pode, pela ação mental, ele pode se modificar, né? No corpo astral. Ele tem essa capacidade de plasmar ali o que ele quiser, né? E não necessariamente ele é aquilo, né? Só para a gente mostrar essa capacidade plástica do corpo astral, né? E ele se separa facilmente do corpo físico no momento do sono, né? Ou induzido, ou sono natural, ele vai, né? No momento que a gente dorme, ele se separa do corpo físico, né? Fica ligado pelo cordão de prata, mas ele se separa. E aí, de acordo com as suas afinidades, né? Com o teu tipo de padrão de pensamento, com o tipo daquilo que é o teu tipo de interesse, a forma com a qual você vibra. Então, aí ele se dispersa, né, nesse momento de sono e muitas vezes se encontrando, né, com outros espíritos, encarnados ou não, né, eles se encontram. E daí, muitas vezes, a gente vê certos distúrbios também de sono, muitas vezes por conta disso, porque no momento do sono você encontra com teus algozes, você encontra com aquilo que você está vibrando, né? Então, muitas vezes, o teu inconsciente numa coisa de não vou dormir, porque se eu dormir eu vou me encontrar, então, muitos problemas de insônia, de problemas, né? Porque você não quer
ter esse tipo de separação, porque você, inconscientemente, você sabe que você vai sair e vai encontrar com quem você mais tem medo, com quem você não quer, né? Então, muitas vezes acontece isso. E também, no desdobramento apométrico, também pode se separar, né, no corpo físico. E no processo de reencarnação, esse corpo astral ele vai servir de modelo, né, para o corpo físico, né? Ele serve de modelo. E a sua organização, né, a organização do nosso corpo astral, ela vai depender do grau de evolução espiritual, né, que o seu habitante, né, o habitante desse corpo atingiu. Então, a gente entende que desequilíbrios mentais, né, ou desajustes emocionais, todos esses dois, eles provavelmente vão causar doença no corpo astral, né? E aí isso vem para o duplo etérico e tenta filtrar, mas não consegue também reter tudo, e também é aquela história, se a tela búdica também não estiver íntegra, enfim, uma hora isso chega no corpo físico. Bom seria que a gente conseguisse segurar tudo isso, né, antes que houvesse uma manifestação física, né? Nem sempre. O corpo astral, ele tem a energia mais sutil, né? Sendo extremamente sensível às ondas do pensamento, né? A gente sabe que o pensamento é uma coisa muito potente, então o corpo astral ele vai ter essa sensibilidade muito grande às ondas do pensamento do seu habitante, né? No caso de quem está encarnado, e daqueles com quem ele se ajusta. E o mais interessante, conscientemente ou não, né? Então, o corpo astral ele sofre influência do pensamento minha e de quem, né, eu me afinizo conscientemente ou não, eu me ligo conscientemente ou não. Então, para a gente ver como a rede é uma teia gigantesca, né, a qual a gente está submetido, né? Então, é aquela máxima do orai e vigiai, né, da reforma íntima e tudo mais, é interessante a gente estudar porque a gente vê o porquê de tanta necessidade de tudo isso, né? A coisa é para ser, né? É como uma dedicação, né? Que a gente tem que ter. Então, a doença, para ela chegar no corpo físico, né? Ela vai vencer essa barreira energética, né, do duplo etérico e da tela lúdica. Aí chegou no corpo físico, tá? E então ele tem o corpo astral como funções, então, né, transformar essas vibrações do plano físico, né, em sensações, os corpos mais sutis. É também o corpo onde residem os nossos sentimentos, né, e é a morada da nossa consciência durante o nosso sono físico, né? E vai armazenar experiências astrais, né? Nem sempre a gente vai ter essa consciência, mas ele vai estar armazenado ali, né? Então, assim, ao se liberar do plano físico, né? Se liberar do corpo físico, corpo astral, se liberou do corpo físico, ele pode ir tanto para subplanos superiores quanto para subplanos inferiores, né? Por isso, a gente se preocupa em fazer essa transformação interna, né? Essa nossa reforma íntima enquanto encarnados, né? Enquanto estamos encarnados, porque no momento do desencarne, nosso corpo astral vai ou para planos superiores ou para planos inferiores, né? Depende de nós, né? E por isso, então, a gente precisa aprender a controlar as emoções e exercitar sentimentos sublimes, né? Amor, alegria, né? Fraternidade. A gente precisa treinar isso, né? A gente precisa exercer isso, né? E assim, quando a gente consegue controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos, e a gente consegue pôr em prática sentimentos mais nobres, a gente preenche o nosso corpo astral de energias mais sublimes, né? Mais próximas ao Pai,
né? Então a gente já vai treinando para evoluir, né? E haja treino, né? Se a gente está encarnado na Terra, haja treino, né? Vamos embora, que tem que aproveitar. E ali, então, depois o mental inferior, né? O mental concreto, também chamado assim, é a fonte da intelectualidade, né? É o veículo de ligação e de harmonização entre a razão e a emoção, né? O mental inferior está ali, né? Fazendo essa harmonização. E ele é o primeiro, assim, grande banco de dados que a gente tem, né? Onde a mente busca as informações das quais ela precisa. Ela tenta acessar ali o mental inferior, mesmo que inconscientemente, né? E quando o mental inferior está em desequilíbrio, ele pode gerar dificuldades comportamentais, né? Comodismo, vícios de todo tipo, né? Até alterações psicossomáticas por conta de alterações, né? Desarmonia no nosso mental inferior, né? Ele ali, ele já vai ser normalmente, como está ali no esquema, já vai ser ovalado, né? Ele já não tem mais aquela constituição de um corpinho físico. E quanto mais evoluído for esse espírito, maior esse corpo vai ser, né? Ele vai ser maior tanto quanto for a sua evolução, né? Diretamente proporcional, né? E pensamentos, né? Mais elevados, normalmente eles vão ficar mais na parte superior dessa forma ovalada. E os pensamentos mais baixos, assim, de vibração, pensamentos mais inferiores vão ficar nessa parte inferior dessa formação oval, né? Então, entende-se que o corpo mental inferior ele é ovalado, mas se os pensamentos forem mais nobres, a parte de cima fica um pouco maior do que a parte de baixo, né? E vice-versa. E quando existem muitos pensamentos repetitivos, né? Isso pode causar o que a gente chama de feridas mentais, né? Por pensamentos dessa ordem, né? E aí isso vai dificultar a circulação de energia. E isso pode levar a doenças psicossomáticas, né? E isso também vai abrir uma porta para entidades astrais, né? Então facilita um processo obsessivo. Daí a gente entende que ideias repetitivas dão chance para o processo obsessivo por conta disso, né? E geralmente é o que acaba acontecendo, infelizmente, né? E o pensamento, ele tem uma amplitude gigantesca, né? O pensamento, ele vai longe, ele pode chegar a longas distâncias e com isso ele vai influir no corpo mental de outras pessoas suscetíveis e vai influenciar em ambientes também. Então, o cuidado que a gente deve ter em controlar o nosso pensamento, controlar as emoções e controlar o pensamento, para a gente não gerar problema, porque a gente já tem uma reencarnação, que a gente veio para trabalhar tanta coisa. A gente não precisa arrumar mais coisa para a próxima, né? A gente não tem que ficar aumentando a conta, a gente veio aqui para diminuir, não para aumentar, né? Não que seja fácil. Deus sabe como é que é difícil, acho que por isso que ele vai perdoando a gente, que ele sabe que não é fácil. E, bom, o mental inferior, ele também é um grande acumulador de experiências, né? Ele é responsável por transmitir essas experiências para o corpo mental superior, né? Então, a gente tem essas experiências, o corpo mental inferior acumula essas experiências e transmite para o mental superior, né? E o mental superior, por sua vez, né? O corpo causal, ele já representa a memória, mas de uma forma mais criativa, né? Enquanto o mental inferior é uma forma mais técnica, né? Mais intelectualizada, o mental superior já parte para uma pegada mais criativa, né? E ele vem assim, então, o segundo grande banco de dados,
de que dispõe o ser, né? O primeiro banco de dados é o inferior e o segundo é o mental superior, né? Ele tem uma frase que é assim, todo pensamento é uma oração, né? Então, todo pensamento bom é uma oração, e todo pensamento mal é um feitiço, né? E é uma verdade, né? Quando o teu pensamento está ali vibrando bem, você está com um pensamento bom, você está fazendo bem a quem quer que você esteja se ligando. E se o teu pensamento é ruim, você está gerando algo bem prejudicial para esse outro ser e, consequentemente, para você, né? Então, essa questão do pensamento, ela é muito séria, né? E o mental superior também, ele é responsável pelo avanço científico e tecnológico, né? E por todo esse nosso pensamento filosófico também, né? Junto com essa parte mais criativa, né? E o búdico, não tem muita coisa assim para falar, né? Porque a gente não tem ainda muito acesso, não tem muita referência, mas é a primeira estrutura vibratória que vai assim, que manifesta no espírito de forma ativa, né? Porque o Atma está lá, né? A centelha. Então, o búdico ele vai ser a primeira estrutura mesmo vibracional que vai manifestar o espírito na sua forma mais ativa, né? E ele é por ser o mais próximo do espírito, né? Da centelha, ele é o mais próximo. Então, a gente não sabe muito sobre a forma, sobre a estrutura, tem ali algo assim ali no nosso esquema ali para representar, mas a gente não tem muita nem certeza, né? A gente não consegue descrever muito bem porque está tão aquém, está tão longe daquilo que a gente tem de padrão, né? Que a gente tem de meios de expressão que a gente não tem muito bem como definir como é essa estrutura, né? E que teria como uma principal função a potencialização da consciência, né, por assim dizer. Ele que vai armazenar definitivamente essas experiências e esses acontecimentos que a gente traz, né? É de onde partem as ordens para a gente resolver as experiências que ainda não tiveram assim um deslinde favorável, né? Dali que parte a ordem para ver o que a gente ainda precisa fazer. Ele recolhe todas as experiências, ele sabe tudo que já aconteceu com a gente desde sempre e diz, é isso que tem que ser feito agora, né? É dele que vai partir tudo isso. E é nele também que se gravam as ações do espírito, né? E vão partir daí, então, as notas de harmonia, né? Ou desarmonia, que ali nele estiverem de alguma forma impressas, né? Então, é ali que vai ficar armazenado tudo isso. E o átmico, né? O corpo átmico, que é a nossa centelha divina, né? O que expressa, assim, a vontade da grande mônada, né? E dele pouco se sabe também, né? Assim como do búdico, a gente não, nesse nível vibratório que a gente está, a gente ainda não tem muita referência, né? Então, ele constitui a parte onde está a essência divina presente em cada criatura que existe, né? Não interessa o grau de evolução, não interessa de forma alguma, o que interessa é que todos os seres vão estar habitados por essa centelha, né? E o que vai diferir vai ser depois a forma com que tudo isso vai se organizando, né? Nos outros corpos, né? Bom, acho que mais ou menos é isso. Claro que tem muita coisa para falar, mas assim, resumidamente, né, para o tempo que a gente tem, eu acho que é mais ou menos isso. Agora foi a introdução, agora alguém pode dar aula, por favor. Foi maravilhoso, deixa de bobagem. Parabéns, parabéns, Priscila. É ótimo quando a gente começa a fazer tudo isso, tão bom. Muito bom, muito bom. Foi ótimo, Pri, amei. Ó, a Muito Cláudia falou que foi ótimo.
Foi excelente mesmo, Priscila. Foi uma aula muito bem dada, de forma muito didática, fazendo muito sentido. Muito obrigada. Muito bom. Anotei Imagina, várias gente, coisas eu que aqui. agradeço. Eu Muito também bom. anotei várias coisas. Vocês querem que eu tire a imagem para todo mundo poder se ver na tela principal ou mantém para poder comentar? Não sei, acho que pode manter, né? Tá. Não, coloca pra gente ver todo mundo, coloca. É. Vamos lá. Bom, gente, agora vocês podem dar aula de vocês, entendeu? Podem falar tudo. Olha, você falou nada a ver, gente, viajou essa menina. Não, eu acho que foi muito rico, Pri, foi muito rico, né, para que a gente possa justamente saber que essa reforma íntima, ela é fundamental para que a gente possa até trabalhar bem, né, a nossa mediunidade, trabalhar com as pessoas, porque a nossa vibração, ela precisa estar sempre muito limpa, né, e é o dia a dia, é o dia a dia, é o aqui e agora toda hora, né, a gente está ali no orar e vigiar. Eu acho que foi muito bom, porque Porque quando a gente fala, né, em reforma, aí a gente fala, tá, mas, né, por quê, né? Mas porque quando a gente vê os porquês, né, e que tem motivo, e que a gente vê isso, a gente vivencia isso, e que se a gente de alguma forma não fizer isso, a gente está se prejudicando, a gente está regredindo, a gente está deixando de evoluir, né? Na melhor das hipóteses, a gente só está deixando de evoluir, quando não, a gente está se prejudicando, a né? gente está tendo uma oportunidade de estar aqui, né? Uma oportunidade aqui na escola mesmo. Estava até conversando outro dia. Na escola, lógico que a gente vai percorrendo as séries, né? Às vezes a gente repete algumas séries, entendeu? Então, mas eu acho que é esse processo mesmo, né? Da gente estar se olhando, né? O tempo todo, se olhando. Não adianta olhar o outro, adianta olhar a gente, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Então, foi muito bom, adorei. Né? Parabéns, Priscila, muito bom. E isso ficou muito claro, quer dizer, repara só, isso não é uma coisa, a gente tem que olhar isso, não é como uma coisa religiosa, isso é o que nós somos. Isso, nós somos esses seres multidimensionais que temos vários corpos ou campos dimensionais que permitem com que a gente possa acessar outras dimensões. Legal isso. Nós somos multidimensionais, nós podemos estar na terceira, mas ao mesmo tempo nós podemos estar na quarta, quando estamos sonhando, né? Na quinta, na sexta, na sétima. Quer dizer, é incrível, porque tem lá o nosso espírito, tem um corpo átmico, que é o nosso eu sou, e a partir dali tudo para baixo vai densificando até a gente poder se manifestar na terceira dimensão. Então, nós somos muito especiais e isso é o que nós somos. Não é isso, não é porque a gente é da doutrina espírita, entendeu? E isso é um conhecimento que todo ser humano deveria ter, né? Eu queria pedir licença, Aninha, aqui, até para dizer para as pessoas que a gente está fazendo aquele encontro de coração para coração, e agora a gente vai estar entrando, né, nas emoções básicas, as nossas sombras, o quanto que as nossas sombras são importantes para que a nossa luz se amplie. Porque quando a gente fala de emoção, a gente fala, às vezes, de controlar, né? Não é uma. É assim. Não é controlar, é percebê-las, né, e senti-las, para que a gente perceba justamente onde é que a gente está agarrando, né? Como é que a gente está agarrado, às vezes, em algumas emoções que não fazem com que a nossa luz se expanda. Então, eu já convidei várias vezes, estou aproveitando esse pedacinho aqui para convidar, porque eu acho que é importante a gente estar juntinho também nesse momento, que é uma outra abordagem. É uma outra abordagem, que não tem, mas também que agrega um valor à nossa evolução, no sentido de a gente perceber e se conhecer um pouco mais, entendeu? Que a proposta é essa. Então, obrigada pelo. E aproveitando aqui a carona e dando força a essa propaganda, Sheila, eu também passei aqui nesse período de quarentena a frequentar o seu grupo, esse grupo maravilhoso também, que é uma coisa muito bom de troca de experiências, de uma dar força a outra, uma pessoa dar força a outra. Isso é muito legal.
E sempre terça-feira, às 6 horas, né? 6h30. 6h30. Sheila, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque tem pessoas aqui que não são do Renascer. Tem possibilidade de mandar o link? Porque aí a gente pode... Essas pessoas Claro, porque eu acho que quanto mais a gente tem de troca e de interação, melhor é que a gente veja que todos nós estamos nesse caminhar. Tá. Que quando a gente descobre que o outro também tropeça, que o outro também se agarra numa sombra, que o outro não consegue identificar determinadas coisas, é muito bom. Então, essa troca está sendo muito rica. Sim. Me manda que a gente tem um grupo de mediunidade. Aí eu posto lá no grupo. Tá? Tá bom. Ela sempre coloca no grupo de estudo e no grupo Renascer. Eu não consegui ainda porque eu estou atendendo nesse horário, mas eu vou conseguir em breve. Mas eu já fiz emoções e relacionamentos que foram... Fala, Alessandra. Eu queria saber, não sei se eu estou indo em outra parte, mas eu queria saber se a gente podia ter uma aula sobre as larvas e chips. Eu acho que seria bem interessante. Todo mundo conseguiu ouvir? Sim. Porque às vezes fala assim, né? Eu já frequentava alguns lugares, mas eu nunca tinha ouvido falar. Comecei a ouvir lá no Renascer. E aí eu já procurei algumas coisas, li sobre um pouco sobre o assunto, mas eu vejo que assim, até eu mesmo assim, eu fico assim meia vaga ainda sobre esse assunto. E aí, como até a Gisele falou que existem outras pessoas também que não são do Renascer, acho que seria interessante. Se for possível. Sim, a gente vai estudando sobre isso. Vamos, dentro do conteúdo, a gente vai colocando, tá? Mas fica tranquila que vamos sim. A Bárbara, que tá não bom, faz parte do Renascer, Sheila, está agradecendo a oportunidade de poder fazer parte de um grupo desse. Tá vendo? Ótimo. Vai ser muito rico, será bem-vinda. É isso, gente. Mais alguém gostaria de contribuir, né? De acrescentar? Pedro não falou nada. Mas o Pedro está querendo falar. O Jacuinha já chegou para frente, ele quer falar. Eu vou deixar o Pedro falar. Não, dá parabéns, porque foi muito boa a colocação, né? É isso mesmo. E só vai acrescentando coisas que faz parte do sistema, né? Quando você está desdobrando, você desdobra os corpos. Inicialmente, o corpo físico fica parado, o duplo sai, o astral também, só que você tem que voltar o corpo duplo, porque ele só tem uma atuação a nível de 3, 4 metros. Por isso, você não pode fazer atendimentos no corpo duplo à distância. Você só faz em corpo astral, né? O outro ponto, que é para complementar também, dentro do corpo astral, nós temos 7 subdivisões e cada uma dessas 7 divisões dividimos em mais outras 7, 49 subdivisões dentro do corpo astral. Com frequências. Dentro dos demais corpos, a mesma coisa, tá certo? É uma gama de frequência como se fosse a cor de um arco-íris. Você vai mudando a frequência, vai mudando a cor desse arco-íris, né? Passando de verde claro ao verde escuro, quer dizer, você vai tendo várias nuances. Várias nuances, né? Então, você vai tendo diferenças decorrentes de situações da sua consciência. E você fica modulando essa diferença durante a sua vida física. Você passa do 49 para o 47, depois do 47 para o 40, e por aí afora. E aí é que estão os níveis e os diversos mundos do astral inferior ou superior, certo? E quando você completou a sua jornada nessa vida, você deixa os corpos inferiores e só vai usar agora o mental superior, o búdico e o átmico. Então, você é um espírito que não precisa mais reencarnar.
você é das estrelas, pode ir para outros. É o caso da Gisele, da Priscila. Isso é interessante que o Pedro falou, né? Que Tudo que eu falo é interessante. Você não entendeu ainda. Meu Deus! Dá beijinho, né? Dá beijinho. É isso, que nós temos 4 corpos inferiores, que é o físico, o etérico, o astral, né? O emocional e o mental. Esses formam a nossa personalidade. E eles são refeitos a cada encarnação nossa. Eles são, né? Eles são aperfeiçoados a cada encarnação. Esses 4 corpos inferiores. Agora, esses 3 últimos que a Priscila disse, que são difíceis, que a gente não tem acesso, que é o mental superior, o búdico e o átmico, eles fazem parte do nosso eu superior, da nossa individualidade eterna. Esses 3 nós nunca vamos perder, nem por evolução, né? Os inferiores, por evolução, nós podemos perder, né? Nós já perdemos 2 quando morremos, que é o físico e o duplo etérico, porque eles... Já perdeu? Não, eu estou aqui, eu estou sentindo. Não. O duplo etérico, ele é considerado um corpo físico também, mais sutil, mas ele é físico. Ele é considerado físico. Então, como você saiu da vida física, você já perdeu esses 2. E aí você vai viver com o perispírito, né? E os superiores. O perispírito, que são esses 2 aí, quando o mental inferior e o mental. O Kardec fala em perispírito, ele está falando do corpo astral, que é o corpo das emoções, e o corpo mental inferior. Só né? Não é mais o Então, você vai no astral viver tudo isso lá. Então, é interessante isso. A nossa individualidade eterna é composta por esses 3 superiores. Esses a gente nunca vai perder. Esses são fixos. Agora, os mutáveis, né, são esses 4 inferiores que correspondem à nossa personalidade, ao nosso ego, tá? Isso é que... Eu tenho uma dúvida aqui, porque, por exemplo, a tela búdica, que é o filtro, ela se danifica como? Porque ela estava falando... Como é que é uma tela búdica, que é o filtro entre esses corpos, se danifica? A tela búdica, ela é entre o corpo, entre o duplo etérico e o corpo astral. Isso. Então, por vários motivos, até por uma emoção muito forte, ou por usos de drogas excessivo, de bebida, por vários motivos, ela pode, por emoções desequilibradas muito fortes, e ela pode se romper, tá? Por vários motivos. E a Priscila falou uma coisa importante, porque aí você fica suscetível a doenças. Porque ela falou aí que os fungos são gerados no corpo, no duplo etérico, né, Priscila? Não, os fungos no duplo etérico, As bactérias no corpo astral e os vírus no corpo mental inferior. Então, eles são gerados lá e eles vão densificando para o corpo físico, principalmente pelos nossos pensamentos desequilibrados. Então, você, às vezes, você tem um pensamento, uma paixão, uma emoção completamente desequilibrada, descontrolada, e aquilo gera bactérias e larvas do plano astral, viu, Alessandra? Que ficam à nossa volta. Já existe a bactéria, ela desce porque não tem ela invade. E ela invade e por descenso vibratório, por diminuição da vibração, ela se materializa no corpo físico e você acaba tendo várias doenças que já começaram lá no corpo astral, no corpo etérico ou no corpo mental. E você pode restaurar esse filtro búdico? Restaura. Não é fácil. Não é fácil, não é todo tratamento. É bem difícil. E tem outra coisa. Uma coisa também que eu acho interessante dessa tela é que quando essa tela, de alguma forma, ela te protege de toda a influência do astral no físico.
Então, se ela está... Então, não só a nível de doença, mas a nível de obsessão, espíritos. de obsessão, Influência espiritual, entendeu? Então, é muito importante essa tela ser mantida direitinho, entendeu? E também... Fala, Priscila. Desculpa, né? E também, às vezes, por ação, né? De campos de magia, enfim, também, e colocação dessas larvas também, né? Hoje tem até, eu estive lendo um tempo atrás, eu não me lembro agora exatamente o que era, mas tinha um tipo de uns anos para cá, porque a tecnologia é lá também, né? Aliás, é aqui também, né? Principalmente lá, depois aqui, né? E um tipo de larva que aí já não é nem só a questão da tela búdica, mas ela fica na coluna, nas fibras da medula vertebral, né? Então, causa inúmeros tipos de doença e é extremamente difícil tirar esse tipo de larva. Eu acho que é interessante isso que você colocou, mas repara, você pode colocar alguma coisa assim no outro, se o outro não estiver extremamente aberto para isso, em termos de vulnerabilidade, assim, acho que é para você não vai estar no orar e vigiar, porque você vai estar propenso a isso. Não pode ser tão forte assim o que o outro vai fazer com você, eu quero dizer, entendeu? Eu quero dizer, magia. Porque, assim, se você não tiver com vulnerabilidade, isso é colocado em você? Sim, porque você não consegue ficar estou te apoiando aí, Estela, constantemente numa vibração de possível numa oscilação. Bloqueio. Eu estou com a minha capacidade de amor, de reforma íntima. Está sempre? Nunca. Muitas das vezes pisou no calo, você no elevador, daí você está propenso a receber tudo o importante. Sim, mas tem que ser uma coincidência muito grande, né? Não. Eles estão ao seu lado, eles estão constantemente ao seu lado, esperando esse momento de sua invigilância. Por isso que o mestre falou, orai e vigiai. Por que ele falou? Não vou ficar doida não com esse negócio. Mas é para ficar, ao menos para vigiar. Não, eu não vou ficar, eu não vou ficar. Nós somos suscetíveis. Não, eu vou ficar no meu exercício. Fica quieta aí. Nós somos suscetíveis a sermos